A graça e a paz de Jesus, série A Vontade de Deus, o subtema Ressurreição. Quando a esperança em Cristo se limita apenas a este mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 19, está escrito: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esta é uma fala de Paulo e que foi inserida num contexto de uma igreja, e de uma igreja que foi iniciada pelo próprio Paulo. Foi evangelizada, foi ensinada e foi colocada em fundamentos, em pilares, em alicerces da fé cristã. Era uma igreja que cria em Cristo. Era uma igreja que estava andando conforme os princípios do Evangelho. Era uma igreja que havia manifestação dos dons espirituais. Era uma igreja em pleno funcionamento. Era uma igreja que tinha as suas liturgias, os seus dogmas, os seus costumes, os seus sacramentos. Era uma igreja que tinha o seu corpo ministerial, suas divisões, diáconos, presbíteros, pastores, mestres. Era uma igreja que tinha os seus sonhos, seus anelos. Era uma igreja que tinha as suas expectativas de crescimento, de expansão. Era uma igreja também que tinha os seus escândalos e tinha as suas meninices. Era uma igreja também que tinha os seus pecados. E Paulo, quando traz esse tema, ele traz justamente por conta de que tinha sido introduzido nesta igreja a descrença na ressurreição dos mortos. Então Paulo ele está advertindo e exortando, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que não adianta, é em vão, tudo o que faz parte de um contexto, de uma comunidade de fé, qual citei anteriormente, se não se crê na ressurreição dos mortos. E Paulo deixa isso bem claro, falando para eles que não adianta de nada vivermos todo o contexto de uma comunidade de fé em Cristo, tudo aquilo que faz parte dela, e não adianta nós termos todas as nossas expectativas em Cristo e até mesmo sermos atendidos, termos essas necessidades supridas por Cristo, temos a expectativa de um trabalho e conseguirmos e Cristo nos abençoar, temos a expectativa de uma cura e Cristo nos curar, termos a expectativa de qualquer que seja um sonho realizado pela bênção de Deus. Se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se nós não cremos de que Cristo ressuscitou, tudo isso nos torna, toda essa esperança e essa expectativa, somente as coisas deste mundo, desta terra, nos torna como sendo os mais infelizes dos homens, ou os homens mais miseráveis desta terra. Nós podemos também citar, para exemplificar esse contexto, os dois discípulos de Jesus que estavam retornando de Jerusalém para uma aldeia, uma região chamada Emaús, e que estes dois discípulos eles tinham acabado de se frustrar e estavam desesperançosos da própria vida. Lucas capítulo 24, verso 13, 14 e do 18 ao 21 está escrito: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A história desses dois discípulos deixa bem claro para nós, deixa bem evidente, de que apesar de eu andar com Jesus, testemunhar todas as curas, os milagres, o poder, a glória, apesar de eu ser ensinado pelo próprio Jesus, ver toda a sua sabedoria, conhecimento, apesar de eu viver na comunhão com os irmãos, ao redor, ao lado de Jesus, participar do partir do pão juntamente com ele, isso tudo pode se tornar uma grande frustração na minha vida se eu não crer na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Foi isso que aconteceu com esses dois discípulos. O caminho para Emaús se tornou no caminho da decepção, da frustração, da desesperança. Porque pensavam eles, como mesmo disseram, como mesmo relataram, como mesmo expressaram, que Jesus era aquele que seria o libertador, o Messias esperado, aguardado, para tirá-los do cativeiro, para tirá-los do domínio de Roma. Então veja que a expectativa, a esperança, todo aquele ânimo deles era somente nas coisas deste mundo, era somente em suprir as necessidades aqui que nós temos nesta terra. E foi necessário que a graça de Deus os envolvesse novamente, que Cristo já ressuscitado aparecesse para eles e novamente expondo as Escrituras, diz o texto, desde Moisés, os Salmos e profetas, fizesse com que eles viessem a entender. E foi naquele momento em que realmente os seus olhos espirituais, o seu entendimento do reino de Deus foi aberto, diz a palavra. E assim eles puderam novamente retornar à esperança, à vida, e fazer com que assim eles tivessem este firme fundamento, esta viva esperança, este grande alicerce que é a fé na ressurreição.